Bom dia a todos. Bom dia. Convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, tá bom? Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Quem encontrou já pode se pondo de pé para fazermos essa leitura em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por poder estar na tua casa nessa manhã e também poder, Senhor Deus, ouvir a tua mensagem e aprender a tua palavra nessa manhã. Senhor, para isso, nos ajuda, Senhor Deus. O Senhor conhece as nossas debilidades, as nossas dificuldades, mas que nessa manhã, teu Espírito Santo, ele nos auxilie nisso, nos ajude, até na compreensão, Senhor Deus, da tua palavra e da tua vontade, Senhor Deus, para as nossas vidas, Pai. Senhor, precisamos do Senhor, precisamos, Senhor Deus, da tua palavra, precisamos do teu Espírito Santo, e nos ajuda, Senhor Deus, nessa manhã, até deixar de lado as preocupações, os pensamentos, Senhor Deus, que possamos até resistir a tudo isso e não deixar que isso venha até roubar, Senhor Deus, a semente da tua palavra nessa manhã. E que nós venhamos a nos deleitar, Senhor Deus, na tua palavra nessa manhã, Senhor. É isso que eu oro ao Senhor. Também peço, Senhor Deus, até pela sala das crianças ali, que o Senhor ajude a Carol, dê a tua graça a ela, a capacitação do teu Espírito Santo, e possa também usar a vida dela, Senhor Deus, para ensinar a tua palavra ali também para as crianças, Pai. É isso que eu oro, Senhor Deus, e te agradeço, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deves assentar, por favor. Obrigado. Muito bem, irmãos, nós vamos continuar aqui o nosso assunto de um próximo sinal, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, que é o abandono do primeiro amor, né? Nós vimos o anterior, né, que é o amor esfriando, né? E aqui já o abandono do amor.
E chega aqui em Apocalipse, irmãos, nós nos deparamos nesse capítulo 2, iniciando com 7 cartas, né, que o apóstolo João escreve, né, até para a igreja do Senhor, né, e para 7 igrejas, né, começando com a igreja de Éfeso, irmãos, que era uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, né, e deixou para pastorear essa igreja foi nada mais, nada menos do que o Timóteo, né? O filho na fé do apóstolo Paulo e tudo. E que no início, irmãos, começou bem, né? Começou tendo cuidado e o apóstolo Paulo, né? Nas 2 cartas que ele escreve para Timóteo, né? Em uma delas ele vai dizer, olha, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, né? É o cuidado pessoal, individual, né? Que não só o pastor deve tomar, deve colocar isso em prática na sua vida, né? O missionário, enfim, independente de posição, de cargo, sabe? Eu acho que isso é um dever de todo crente. Se você é um crente, um nascido de novo, né? Uma nova criatura em Cristo Jesus, isso é para você. Cuidado primeiro de ti e depois da sã doutrina, da palavra. Só que, irmãos, a gente vê, né, e conhece muitas pessoas, né, que em vez de cuidar de si mesmo, tá cuidando de quem? Dos outros, né? Cuidando da vida dos outros, né? Tá mais preocupado, interessado na vida dos outros e olhando para a vida dos outros e esquece da sua vida. Então, essa é uma orientação do apóstolo Paulo até pro Timóteo. Só que, irmãos, todo ministério, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Irmãos, um dia eu vou morrer. Eu já estou morrendo já, né? E cada dia que passa, né, a gente está mais perto, né? Então, finalizando. Então, o Timóteo, ele levou bem a igreja, né? No cuidado pessoal dele, né? No cuidado com a palavra, com a doutrina e tudo, até não deixando. E chega aqui até aqui, irmãos, quase um século depois, que o João escreve essa carta aqui depois da fundação, né? Dessa igreja em Éfeso, ele diz, né? Versículo 2: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, lembra que ele está escrevendo para a igreja, E quando eu falo igreja, não é a denominação, até porque acho que nessa época nem tinha ainda, né, denominação, né, Assembleia de Deus e tal, era a igreja de Cristo. Então os que reuniam, né, faziam parte da igreja de Cristo. Conheça as tuas obras, ou seja, era uma igreja, irmãos, envolvida no trabalho do Senhor. Estava envolvido, engajado no trabalho do Senhor. Tinha muita coisa ainda, e tem até hoje, né, irmãos? Infelizmente, né? Tem muita coisa para fazer. Eu costumo dizer que, assim, às vezes, você vai em determinadas empresas, né? Aí, às vezes, tem de tanta pessoa ir lá e tal, o pessoal acaba colocando uma placa assim, né? Não há vagas. Mas na obra do Senhor, irmão, no trabalho do Senhor, você nunca vai encontrar uma placa dessa que não há vagas. Ou muito pelo contrário. Inclusive, ontem à tarde a gente estava até tendo o Jesus Me Ama aqui, e eu e o pastor ali fora, a gente conversando justamente sobre isso, né? Sempre vai ter o quê? Vagas. Tem muita. Tanto é que o Jesus diz, né? Rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Então, imagina aqui essa igreja aqui, né? Conheça as tuas obras. Tanto o teu labor, e labor vem de trabalho, né? O trabalho, irmãos, dos irmãos da igreja de Efésio para o Senhor, né? Na evangelização, no serviço. Lembra que nós servimos a Deus, né? Servindo uns aos outros também. E a igreja crescendo a cada dia, né? O Senhor abençoando, crescendo. Então, o teu labor, a tua perseverança, né? E isso, irmãos, vale para hoje ainda, sabe? E eu acho que eu tenho dito aqui, né?
que um dos maiores desafios, né, hoje em dia, né, da igreja atual, dos líderes, né, das igrejas atuais hoje, é orientar os seus membros, o seu rebanho, a perseverar em seguir e servir ao Senhor, irmãos. Irmãos, eu não quero, assim, cometer o erro, né, que muitos homens na história, ao longo da história desse mundo cometeram, né, que até marcaram datas, né, para a volta de Cristo. Irmãos, mas não falta muita coisa mais não, irmãos. A gente está bem pertinho assim, sabe? Qualquer hora dessas aí, irmãos, o anticristo se manifesta. Porque o palco está sendo armado, né? Em cada país, em cada continente está sendo armado, né? Essa semana o pastor, não sei, era bom até o senhor colocar no nosso grupo, meu irmão, daqui, não sei se o senhor colocou, acho que não, né? Aquilo que o senhor mandou para mim, aquele vídeo que colocaram lá no grupo da Hebron, lá em Manaus, sobre a ONU, colocou não, né? É bom colocar no nosso grupo, o pastor vai colocar no nosso grupo aqui. Irmãos, é um videozinho de 9 minutos, mas vale a pena, sabe? Vale a pena você parar para ouvir, sabe? Dos planos, né, da ONU, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas. E os líderes deles estão falando, irmão, já que a ONU vai ser a nova religião. E todo mundo vai ter que se adequar à religião deles. Ou seja, isso já plano de quem? Do anticristo. Unificar as religiões. Vai ser todo mundo numa religião. E quem não se adequar, né? Ainda tem lá, né? Quem não se adequar vai sofrer as consequências. Irmãos, agora a pergunta é: começando comigo, você está disposto a pagar o preço por isso? A sofrer as consequências? Porque eles vão querer impor as coisas, né? E dentro dos planos deles, eles têm uma agenda, irmãos. Eles têm uma agenda a ser cumprida da ONU para todas as nações do mundo. Todo mundo que é filiado à ONU, né, tem que cumprir até 2030. Até 2030. E uma das coisas na agenda deles lá tá que incentivar mesmo o homossexualismo, o lesbianismo, porque eles não querem mais que se constitua a família, muito pelo contrário, o objetivo deles é acabar com as famílias, não quanto incentivando, né? Quanto mais homens, né, apostatarem da sua masculinidade, vamos colocar assim, né? E as mulheres também apostatarem da sua feminilidade, é melhor para eles, por quê? Porque não vai a população não vai crescer, né? E aí não vai ser estabilizado o quê? A família, que foi constituída por quê? Por Deus. Lembra que o plano principal do diabo é desconstruir o que Deus construiu. É desconstruir. Então, irmãos, é absurdo, né? Então aqui eu não quero cometer o erro, mas eu digo que não falta muita coisa não, sabe, irmãos? Por isso que o objetivo hoje dos pastores, né, e tem muitos por aí, até perdendo tempo nos púlpitos, né, com mentiras, com ilusões, com falsas promessas, enganando o seu povo, com falsas doutrinas, heresias, como na realidade deviam se concentrar aqui e preparar o seu povo para esse momento, irmãos. Vai chegar o momento que nós vamos ser confrontados, perseguidos. Lógico, tem algumas correntes, né? Correntes teológicas, né? Eu vou citar algumas para vocês. Uma delas desculpa, irmãos. Uma delas diz que a igreja não vai passar por essa perseguição, não vai passar pela grande tribulação. Outra diz que outra vai passar
até o meio. E outra diz que nós vamos passar tudo. Agora é o seguinte, lembra que são teorias humanas. Quem sabe mesmo é Deus. Se a gente for olhar aqui para a palavra de Deus, eu vou citar. Tem pessoas, irmãos, e tem texto na Bíblia para respaldar os três. Tem texto na Bíblia para respaldar os três. Vamos começar com Noé. Deus livrou Noé do dilúvio. Noé passou pelo dilúvio, não passou? Deus inundou toda a terra e tal, mas Deus tirou Noé? Não, Noé ficou nas águas, né? Mas guardado dentro da arca. Proteção da arca. Mas Noé passou os 150 dias, né? Que foi o tempo que encheu toda a terra. 40 dias, muita gente se concentra só nos 40 dias e 40 noites de chuva, né? Mas lembra que passou, 40 dias depois passou. E a terra ficou inundada durante 150 dias. 3 vezes 5, 15. 5 meses, né? 5 meses inundada a terra. E Noé lá. Vou citar outro exemplo para vocês. Deus tirou o povo de Israel antes de mandar as 10 pragas para o Egito? Não, né? O povo permaneceu lá no Egito, né? Mas Deus livrava o que? O povo das pragas. Mas o povo ficou lá até a última praga e na última saiu. Então vê como tem, né? Eu vou citar mais um terceiro exemplo para vocês. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus não tirou o Ló de lá? É Ló, né? Que às vezes eu troco o Ló por Jó. Ló tirou antes de destruir. E antes de Deus destruir esse mundo, irmãos, Deus vai nos tirar. Deus vai nos tirar. Então, é um ou pelo menos deve ser, né? Um pastor que ama a Deus, ama a sua palavra, né? Ama o seu rebanho, ele deve estar orientando, né? Seu rebanho, né? Seus membros, a isso, a perseverar. Não, tanto faz, né? Não, a gente não vai passar por isso. E você tem um texto no Apocalipse que diz, né? João vê uma multidão, né? Aí ele pergunta para o anjo, Senhor, de onde vêm esses aí, né? E o anjo responde, esses são os que vieram da grande tribulação. Que vieram da grande tribulação. Então, vê como tem texto na Bíblia, irmãos? Então, e o nosso objetivo aqui, irmãos, é preparar a igreja do Senhor para isso, né? E um dos objetivos é perseverar, irmãos. É perseverar. Tanto é que aqui, nas mensagens, nas pregações, ninguém fica iludindo vocês aqui. Não, irmãos, não se preocupa não, porque vai melhorar, né? Esse sistema que está aí vai passar. Não, irmãos, é daqui para pior. Conscientizando todo mundo, irmãos. Lembra? Tem que se cumprir o plano de Deus. E tudo isso, irmãos, faz parte do plano de Deus. Lembra? Quarta-feira, quem estava aqui, eu estava falando, né? Que a gente está num funil. O apóstolo João, quando ele escreveu isso aqui, né? Vamos colocar assim, né? Até como ilustração, né? Ele estava lá em cima no funil. E ao longo da história, né? Os séculos da história da igreja, né? Foram... Mas a gente, irmão, já está naquela descidinha já, quase no final, saindo. Ou seja, as coisas se intensificando cada vez mais. Então, perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, né? E já nessa época aqui, né, já tinham homens, né, já se dizendo apóstolos, e semana passada, quem estava aqui ouviu, né, o que é preciso para ser reconhecido como apóstolo de Cristo. Lembrando que hoje em dia não tem mais
apóstolos. Isso é uma coisa que já passou, ficou no passado, tá? Então, os que estão aí se dizendo apóstolo isso, apóstolo aquilo, são mentirosos, tá bom? E tens, aí de novo ele usa aqui a palavra, né? Perseverança. E suportastes provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer, é entristecer, é desanimar. Hoje a igreja, irmãos, a igreja atual, ela não está triste, nem desanimada. Tá? Não, ela está adormecida. Isso ela está adormecida, né? E Deus permitiu aí até essa pandemia aí, né? Para chacoalhar, né? Para quem, assim, mas porque tem muitos que têm sono pesado, né? Eu lembro do meu irmão quando ele era criança, né? Irmãos, pense num cabra que tinha um sono pesado, né? Não podia, ele dormia assim, em qualquer lugar, e pegava ele assim, né? Pequenininho. Irmão podia jogar para cima e tal, e não acordava não. Sono pesado, meu irmão. E não tem gente assim? Então, tem muita gente na igreja que com esse chacoalho aí, ainda não acordou não, porque sono pesado. Sono pesado. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, entristecer. Aí verso 4, né? Aí aqui, até aqui, né, é o ponto positivo da igreja, né, de Éfeso, uma igreja perseverante, uma igreja que combatia as falsas doutrinas, que não aceitava, né, falsas doutrinas e tudo, e perseverava, suportava provas. Aí 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui, irmãos, semana passada, a gente estava até vendo Lucas, né, capítulo 10, que fala lá do exemplo de duas mulheres, né, irmãs, a Marta e a Maria, né, e a atitude de cada uma delas, né. A Marta envolvida, né, e ocupada no seu serviço. São duas coisas interessantes que o Senhor Jesus até fala para ela: tu andas ocupada e preocupada com muitas coisas. Não é um retrato, irmão, de muitos hoje, ocupados e preocupados com muitas coisas. Aí é o contraste, né? Vamos olhar para a vida da Maria, né? A Maria estava onde? Aos pés do Senhor. E nos evangelhos, né, pelo menos a maioria das partes que essa Maria aqui aparece, ela está sempre aonde? Aos pés do Senhor. Chorando, regando os pés dele. Aqui, né, aos pés dele, né, assentada, atenta, prestando atenção, né, no ensino de Jesus, enquanto a outra, aí é que tá, né? Enquanto a outra, né, preocupada com ela também, né? Mas, Senhor, olha aí, ó, isso não te incomoda, não? Ela aí, eu aqui, né, tendo que fazer isso e aquilo, não sei o quê, olha. E Jesus falou: Marta, Marta, tu andas preocupadas e ocupadas com muita coisa. Uma coisa só é necessária. E essa parte aí da Maria, a boa parte, ela não vai ser o quê? Tirada. Irmãos, é o exemplo, irmãos. Essa igreja aqui, chegou um tempo que era mais fácil estar ocupado em fazer a obra do Senhor do que estar ganhando tempo na presença do Senhor. Em oração, em leitura, né, em meditação da palavra do Senhor. Nós temos, irmãos, que não digo gastar tempo, né, mas eu digo ganhar mais tempo nessas duas coisas, irmãos, essenciais. É oração e leitura da palavra. É na presença do Senhor. E todo mundo aqui, né, já teve, né, esse primeiro amor, né, que aí eu até citei semana passada, né, de não perder nenhum culto, de participar, de estar bem presente na igreja, servindo ao Senhor, sempre com aquele temor, né, de pecar contra Deus e tudo. Irmãos, tudo isso é o primeiro amor do novo convertido.
né? Lembra que é uma vida nova, né? E por ser uma vida nova, então, é assim, como a gente tem que aprender, lembra, irmãos, é uma criança em Cristo, tem que aprender tudo novamente, e a gente não quer errar, né? Então é aquele cuidado, né, de procurar fazer as coisas tudo direitinho, e é por isso que às vezes, né, a gente tem vergonha de orar, até quer orar, né? Nos cultos, né? E quer orar e tudo, mas a gente tem vergonha de falar alguma coisa errada e tal, não sei o quê. Esse é o primeiro amor, irmãos, é o cuidado, né? Porque não quer desagradar a Deus. Isso é o primeiro amor. E essa igreja aqui, com o passar do tempo e até dos séculos, ela perdeu o primeiro amor. E na realidade ela inverteu, né? Que é amar a Deus, né? Acima de todas as coisas. Mas eles estavam colocando em primeiro lugar o que agora? A obra, o serviço do Senhor. Então inverteu, né? O Senhor que tem que estar em primeiro lugar foi lá para baixo. E a obra do Senhor tomou o lugar. É ocupado, irmãos. Com muitas coisas. E a gente tem que voltar a colocar no devido lugar quem? O Senhor da obra em primeiro lugar. E ter primeiro essa atenção, esse cuidado, né, com Ele. E esse amor, né, dedicar esse amor a Ele. Porque, irmãos, eu tenho dito aqui para vocês, né, Deus é digno, irmãos, do meu amor, sabe? Apesar de ser um amor de um pecador. Mas Ele é digno do meu amor. Mas eu, como pecador, não sou digno do amor dele. De forma alguma, não sou digno. E graças a Deus, né, irmão, assim que é esse amor de Deus, irmãos, que é incomparável. É incomparável. Não é à toa que o apóstolo, esse mesmo homem aqui, né, João, que escreveu o Evangelho de João, né? Porque Deus amou ao mundo, né, as pessoas, né, de tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável, que não tem como descrever, irmãos. Não tem. Esse amor que nós não somos dignos, por causa do quê? Do nosso pecado. Imagina, né? Deus olhar para mim, olhar para você, né? Apesar, irmãos, do nosso pecado. Paulo escreveu, né? Romanos 5:8, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. De que forma? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Abandonar o primeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, né? Ia bem. Mas chegou, irmãos, e aí que nós devemos prestar atenção e serve até para fazermos uma autoavaliação. Eu olhar para a minha vida, né? E ver aonde foi que eu caí. Lembra que a pessoa, né? Quando ela está correndo, a gente vê, acontece isso muito com criança, né? As crianças, elas aprendem a andar, nos primeiros dias elas querem logo fazer o quê? Correr. Só que não tem muita coordenação motora, né? E acaba o quê? Tropeçando e caindo. E esse cair impede elas de continuar o quê? Andando, correndo. Então a gente tem que ver até onde a gente estava bem, né? E onde a gente caiu. E ele diz, lembra-te de onde caíste. Não é só lembrar, né? Mas também arrepende-te. E volta. 3 coisas. Lembrar de onde você caiu e parou e ficou lá. Depois, se arrepender. E depois, volta. 3 coisas, irmãos, que o apóstolo João mostra para mim e para você nessa manhã aqui que nós devemos fazer. Quantas pessoas, irmãos, eu conheço, você conhece, que até iam bem, serviam a Deus bem, né? Mas não tiveram cuidado consigo mesmo.
com a doutrina, né? Com a palavra de Deus. E caíram, irmãos, e todo mundo está sujeito a isso. Não tem super-homem, não tem super-mulher, não existe essa conversa de super-crente, não. Se você não tiver sóbrio e vigilante, como diz o Pedro, cai, irmãos. Cai. E nós devemos estar vigilantes, sóbrios, para que isso não aconteça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, ele diz: aquele que pensa está em pé, veja que não caia. É aquele que, ele diz, aquele que pensa que está em pé, né, mas na realidade já caiu há muito tempo. Então, esse cuidado. E essa igreja aqui, irmãos, ela vacilou. Ela vacilou. Uma igreja que começou a se ocupar, né, em fazer. E esqueceu o seu amor pelo Senhor. Por isso que ele diz, né? E volta à prática das primeiras obras. Voltar à prática das primeiras obras. Isso fala, irmãos, às vezes, de zelo, ter o zelo, mas lembra, né? Algumas semanas atrás eu estava falando até essa palavra zelo, né? Quer dizer ciúme, né? Mas é o zelo, é o ciúme de cuidado. E muitos homens, inclusive até o apóstolo Paulo, e nós vamos ver aqui até alguns exemplos, e o próprio povo de Israel também como exemplo, que tiveram zelo por Deus, pela obra de Deus. Mas, irmãos, às vezes, esse meu zelo, ele pode ser um zelo religioso. E Deus não quer religião. Tem uma frase que eu escrevi aqui, diz assim: o trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. E muitos, hoje em dia, deixaram o trabalho de Deus tomar o lugar de Deus na sua vida. Outra, Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. É isso que Deus quer, irmãos, é relacionamento. Relacionamento com Ele. E como é que a gente se relaciona com Deus, irmãos? É orando, é tendo comunhão com a palavra, né? É participando dos seus sacramentos, né? Dos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Isso é relacionamento com Deus. E hoje em dia, irmãos, muitos estão perdendo, ou então não dando valor para esse relacionamento. Essa geração atual, ela é o retrato disso, sabe? Com o avançar da tecnologia, ficou muito mais fácil, né? A gente ter contato, né? Ter relacionamento com conhecidos, né? Com parentes distantes. Isso é bom, irmãos. Irmãos, é maravilhoso, né? Todo dia, né? Eu pego, né, o celular e coloco lá a chamada de vídeo, eu falo com minha mãe, né, olho para ela, ela olha para mim e tal. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só que muitos, sem perceber, têm se relacionado com quem está longe, se aproximado com quem está longe e se afastado de quem está perto. Não é verdade? É maravilhosa a tecnologia, mas tem se aproximado de quem está longe e se afastado de quem está o quê? Perto. E isso é perigoso. E com Deus, irmãos, da mesma forma. Quantos não perdem tempo, né? Conversando e tal. Eu não estou dizendo que é errado, não. É sadio você manter os seus relacionamentos. É sadio. É bom. Mas também você não pode cultivar um relacionamento lá na caixa prego, né? E anular, matar um relacionamento aqui perto. Um relacionamento aqui perto. Por isso que tem muitas pessoas se envolvendo com Deus, né? Na obra de Deus, né? E já saíram de Jerusalém, já foram para a Judéia, Samaria, estão nos confins da terra, fazendo a obra de Deus.
mas o relacionamento com Deus, com o Pai. É isso que Deus quer. Relacionamento, irmãos, com Ele. É não esquecer dele. Tem um exemplo. Mateus 21. Mateus 21, vamos lá para Mateus 21. Mateus 21. Versículo 28. Mateus capítulo 21, versículo 28. É uma parábola, né? Parábola dos dois filhos, né? E se Deus quiser, à noite nós vamos também falar de dois filhos. Mas nesses dois aqui não. A parábola dos dois filhos. Mateus capítulo 21, versículo 28. Isso aqui é o Senhor Jesus falando, tá? E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, né? Ou seja, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Você lembra da época que você não queria saber de Deus? A época da incredulidade. O tempo da incredulidade. Você não queria saber de Deus. Mas é o convite, né? Sempre Deus fazendo o convite, né? Através até de uma pessoa e tal. Mas chegou o momento, irmãos, que você aceitou um convite, foi assistir um culto, ou Deus deu uma oportunidade de um folheto, enfim, as várias formas, a multiforme, né, graça de Deus, né, que Deus demonstra, né, de várias formas, para alcançar você com a palavra o evangelho, a mensagem de salvação. Você ouviu, o Espírito Santo iluminou, mente, coração, seus olhos, você, poxa, viu, o pecador aceitou Cristo. Mas você não queria. Eis que ele está dando esse exemplo aqui, né? De um filho. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Não, não quero. E o outro vai, eu vou, e não foi. E lembra, né? Esse amor, irmãos, de a gente estar perto de Deus. E é isso que Deus quer. Qual é o pai, irmãos? Ou a mãe que queria ter os seus filhos longe, que quer ter os seus filhos longe? Ninguém. Quer ter o quê? Perto. Eu lembro da minha mãe. A gente já adolescente, né? Adolescente. Olha só como é que é a cabeça de mãe, né? É mais difícil, irmãos, é mais difícil para uma mãe do que para um pai, sabe? Eu não digo que o pai é diferente, né? Mas mãe assim, eu não sei se é porque essa ligação, né? Que a gente já passa já 9 meses, né? Na barra tem uma ligação com mãe muito forte, né? Então, a gente adolescente já ia minha mãe já preocupada, né? E ela com uma conversa assim: poxa, eu queria ter dinheiro, queria comprar esses terrenos aqui de perto e tal, para vocês fazerem a casa, para ninguém morar longe. Então, todo mundo aqui perto. Isso é cabeça de mãe. Quer ter seus filhos perto, né, irmã Maria? Quer ter seus filhos perto. Agora imagina, irmãos, Deus, como nosso Pai Celeste, né? Ele olha para os seus filhos e vê os seus filhos tudo ocupado, né? Longe. E não está o quê? Perto. Então, irmãos, vale mais estar na presença do Senhor, aos pés do Senhor, né? Como Maria.
do que estar ocupado fazendo alguma coisa para Ele. É isso que Deus espera. E de cada um de nós é relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele, com o nosso Pai. E, irmãos, e se porventura, em algum momento da nossa carreira cristã, da nossa vida cristã com Deus, a gente interrompeu esse relacionamento e se afastou até, devemos seguir esse conselho de João. Primeiro, lá de Apocalipse, né? Vamos voltar para Apocalipse, né? Capítulo 2, né? Lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar à prática. Não só das boas obras, né? Mas a prática do primeiro amor, né? Daquele amor, né? Que não queria estar longe, estar sempre perto de Deus. Estava falando sobre zelo, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Romanos 10:2. Romanos 10:2. Romanos 10:2. Esse é o zelo do povo de Deus, né? Romanos 10:2. O capítulo 10 de Romanos, o versículo 1 diz assim, irmãos: a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? É dos judeus, né? Ele está falando aqui dos judeus, né? O povo do apóstolo Paulo. São para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Irmãos, eles têm cuidado, né, com as coisas de Deus, irmãos. Eu acredito que, acho que de todos os povos debaixo desse céu, irmãos, eu acho que tem mais zelo, né, mais temor a Deus, é o povo de Israel. Até porque, né, foi o povo escolhido por Deus, né, e que viu as grandes obras de Deus, enfim. Mas o zelo que eles têm é sem entendimento. É sem entendimento das coisas de Deus. Atos 22:3. Atos 22:3. Atos 22:3. Atos 22:3. A partir do 1, é até a defesa do apóstolo Paulo, né? Atos capítulo 22, versículo 1 diz assim: irmãos e pais, ouvi. Agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um professor importante, né, na época, né? Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Olha aqui. Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Irmãos, e esse zelo que o apóstolo Paulo tinha inicialmente por Deus, levou ele a fazer o quê? Perseguir os crentes, os cristãos, do início. A consentir na morte de Estevão. Ou seja, era um zelo de religioso. Era só um mero religioso. Valorizava a religião. Não tem pessoas assim que chamam de... como é que se diz? Não. Na igreja católica eles falam, é beato, né? Beato, né? Não perde uma missa e tal, e não sei o quê. É zelo, mas é só religião. Eu conheci um senhorzinho
um senhorzinho lá, até irmão do pai era, né? Porque partiu, era pai, mas graças a Deus, um ano antes de partir, né? Um homem bem religioso, sabe? Bem religioso mesmo. Ele, ele antes de partir, ele ouviu o Evangelho, começou a frequentar o Hebron, ouviu o Evangelho e confessou Cristo, né? Antes de adoecer e partir. Até no dia que ele partiu, o pastor Abel estava até aqui, né? Isso tem uns 2 anos atrás. O pastor Abel estava até aqui e tal. Mas era um homem que, assim, 6 horas da tarde de sábado tinha missa, né? Tinha missa. Aí ele ia para missa. Aí saía da missa, não, já cumpri o meu papel. Aí chegava em casa, né? E tinha um bar do outro lado, né? Ele mandava buscar dois litrão. E passava a semana, né? Aí quando no outro sábado, 6 horas da tarde, estava lá, né? Primeira fila lá da missa. Mesma rotina. Não perdia um. Mas era o quê? Zeloso. Mas um zelo que levava ele a ser o quê? Um mero religioso. Cumpri o meu papel. Cumpri o meu papel. Né? Fui pra missa e tal. Agora, irmãos, esse cuidado que nós devemos ter, sabe? Para não cair no mesmo erro, né? Porque às vezes a gente olha o exemplo, né, do pessoal lá de fora, né, e critica, né? Mas a gente deve primeiro olhar para quem? Pra gente. Às vezes a gente olha, né, o cisco, né, consegue enxergar o cisco no olho do nosso irmão, né? Mas tem uma travezona no nosso que a gente também não consegue enxergar. Eu lembrei agora da história, né? Até falei pro pastor, né? Irmãos, história de caçador, né? Um jovem lá de pai caçador e tal. E você sabe qual é o maior desgosto de um pai caçador? Sabe não qual é o maior desgosto de um pai caçador? Não vou falar para vocês não. Mas vamos lá. Vou falar pro senhor. Ele disse que ele foi caçar, né? Lá nas matas lá de Manaus e tal que tem. E aí disse que. Isso ele contando depois, né? Aí disse que ele olhou assim e viu um macaco, né? Disse que ele pegou e apontou assim, né, pro macaco tal. Aí ele mirando no macaco, disse que o macaco olhando pra ele, né? Disse que o macaco começou a lagrimar, sabe? Chorando. Disse que cruzou as mãos assim, sabe? Só faltou fazer o sinal da cruz, né? Aí ia ser demais, né? Ia ser demais, né? E lagrimou e eu ouvindo isso, né? E eu, rapaz, como é que o macaco, né? Porque o macaco não fica baixinho, não. Fica, como é que o cara lá de cima olhou a lágrima saindo do macaco, né? Do olho do macaco, né? Isso que ele teve pena e não atirou, né? No macaco. Essa conversa, isso aí que o cara falou, né? Agora, se aconteceu, né? Existe duas classes que tem fama de mentiroso, né? É caçador e pescador, né? Caçador e pescador tem essa fama aí, né? De... Então, a mesma coisa, sabe, irmãos? Pegando esse exemplo, né? Se foi verdade, Deus sabe, né? Às vezes a gente olha, né, a lágrima, né, no olho do irmão, mas aí não consegue ver a travezona que tá. Quantas pessoas têm esse mesmo sentimento, irmãos? Lá na Igreja Hebron, lá em Manaus, quem assiste os cultos vai perceber isso, se ainda não percebeu. Muitos aderiram a esse costume católico romano. Se você observar, de manhã, quando, né, a câmera, né, a gente tem uma câmera lá que é 360, né, ela gira assim e tal, e aí quando o Rodrigo lá, que é o Bambam que ele faz lá, ele que opera lá a câmera, quando ele dá o giro, você olha assim, só não dá para ver
a galeria em cima, né? Porque dá para ver só o templo, aqui em cima assim tem uma galeria, sabe? Com mais 150 lugares. Em cima, aliás, 120. 120 lugares em cima. E não dá para ver, só vê aqui o templo, a parte do templo embaixo. E você vê lotado. Mas em cima também está lotado. E de manhã, lotado. Agora, de manhã. Mas aí quando chega a noite, presta atenção. Você vê o vazio, né? No banco. Sabe o que é? Não, já fiz a minha parte. Já fui pra ceia, vem pra escola dominical. Aí você vai... Irmãos, eu, graças a Deus, eu não tenho e não quero. Duas coisas, é Facebook e Instagram. Esse troço aí. Só serve pra estragar. E também não... Quem tem, eu não digo que tá errado, não. Isso é uma coisa minha. Mas eu não tenho justamente para não ficar sabendo dessas coisas, né? Mas tem gente aí que, por exemplo, foi para a igreja, né? Aí na hora do culto, né, tá postando, né, foto. Aí tá no shopping, tá numa pizzaria e não tem nenhum problema, mas o teu compromisso não é com a igreja Hebrão, é com Deus. É com Deus. É esse amor. Deus não quer relacionamento? É relacionamento com Ele, irmãos. É isso que nós não devemos deixar isso acontecer com a gente. E lógico, eu não tô aqui também criticando, né, cara? Tem pessoas, né, que não podem vir e tal, moram, enfim, né? Lugar tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo daqueles que podem, deveriam e não estão. É desses que eu estou falando. Que podem e deveriam e sabem, mas não estão. Porque é o relacionamento. E aí é o retrato da igreja, né? Aqui de Éfeso. É o zelo, né? Mas sem entendimento. Isso é religião, irmãos. E a gente tem que fugir da religiosidade. Fugir. Tem mais... Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos 7. Só para você entender o contexto aqui do que Jesus está falando, vamos ler a partir do versículo 1, tá? Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, está prestando atenção na vida dos outros aqui, né? Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, né? Sem se aspergir, se assear, né? E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. A religião, ela faz isso, irmãos. A religião, ela faz isso. Ela mecaniza, deixa tudo mecânico. A pessoa faz, né, e já virou algo mecânico. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu volto a falar. Deus busca relacionamento, irmãos. Relacionamento com os seus filhos. É proximidade com seus filhos. Enquanto muitos estão buscando entretenimento, Deus quer relacionamento. Isso que Ele espera de mim e de você. Deixa eu só conferir essa referência aqui. Sim, João capítulo 21. João capítulo 21. Esse exemplo aqui, irmãos, é maravilhoso, sabe? João capítulo 21. Irmãos, vale a pena a gente ler a partir do versículo 1. João capítulo 21, a partir do versículo 1. João capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. E se você prestar atenção, nesse mesmo evangelho de João, quando Deus chama Pedro, Jesus faz a mesma coisa. Pedro passa a noite pescando e chega de manhã, não tem nada, né? E aí Jesus, né, no primeiro encontro de Pedro, joga a tua rede, né, do lado direito do barco. E aí Pedro, né, é conhecido até como uma pesca maravilhosa, né? E é aliás, pesca milagrosa, né? E é interessante, irmãos, eu vendo até um irmão lá da Irlanda explicar isso aqui, e ele disse que ele já teve oportunidade de ir lá em Israel, né? E ele disse que lá, como de dia é muito quente, então você não vê as pessoas pescando, né? Como a gente vê aqui, né? A gente vai ali, né, na colônia ali, os caras estão pescando, né, de manhãzinha e tal. Mas lá, como é muito quente, eles não pescam de dia. O melhor é pescar de noite. Por quê? Porque como é muito quente de dia, as pessoas não suportam e os peixes estão lá embaixo, no fundo. Então, como é à noite, é mais fresco, eles saem para pescar à noite e os peixes sobem. Só que aqui ele passou a noite todinha, irmãos.
E aqui no Mar da Galileia, irmãos, não é pequeno não, é grande. Imagina ele com um barco, né? Andando pelo mar todinho, a extensão do mar todinho e não pescando nada. Sumiu os peixes. Mas quando chega de... Por que é milagre? Porque não era normal. Mas quem deu a ordem foi o Criador dos peixes, não foi? Olha, joga a tua rede do lado direito. E aqui ele faz a mesma coisa, mostrando para Pedro, né? A mesma coisa. 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E esse aqui é João, né? O apóstolo João, né? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Aqui não é história de pescador não, né? Aqui é verdade, né? E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Terceira vez. As duas primeiras vezes foram eles estavam reunidos, né? E essa é a terceira vez que Jesus tinha... ou seja, eles já estavam cientes que Jesus estava ressuscitado. Muito bem, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Preste atenção na pergunta de Jesus. Simão Pedro. Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Você já teve a curiosidade de procurar saber de quem Jesus estava se referindo aqui? Estes outros. Quem são estes outros? Será que ele estava falando dos discípulos que estavam com ele? Ama-me mais do que estes outros? Quem você acha que Jesus estava... ele estava se referindo, falando de quem? Vou dizer para vocês. Jesus estava falando do ofício de Pedro. Pedro era um homem. Qual era a profissão de Pedro? Pedro amava pescar. Mesmo sabendo que Jesus estava vivo. Lembra? Passou 3 anos e meio andando com Jesus. Jesus ressuscitou. O que Jesus queria? Pedro, perto dele. E mesmo ele sabendo que Jesus havia ressuscitado, Pedro que estava pensando em voltar para onde? Para a sua vida de pescador. E Jesus, quando chamou Pedro, ele diz: olha, daqui para frente, você vai ser o quê? Pescador. Mas de quê? De homens, de pessoas, não mais de peixe. Pedro agora ia viver para pregar o quê? O evangelho. Só que Pedro ainda estava tentado e pendendo para voltar para a sua vidinha, né? Mas Deus já chamou Pedro de lá, tirou Pedro de lá. Assim como tirou Davi
do de trás do rebanho. Passou, é uma nova vida. E aí, Isaac? Iguana, chama o sorriso aqui. Oh. Tá. Para a vida, irmãos, velha. Irmãos, quantas pessoas Deus tem chamado? E quando eu digo chamado, é chamado, o primeiro chamado de Deus não é para o serviço, é o chamado para salvação. E depois do chamado para salvação, Deus espera o quê? Relacionamento com Ele. É vida com Deus. Vida com Deus. Na presença de Deus, na palavra, na oração, aos pés do Senhor. É isso que Ele quer. É isso que Ele queria de Pedro primeiro. Mas quantas pessoas já foram chamadas, já foram salvos, mas esse relacionamento, estão voltando até para trás, né? Para a vida velha de pecado, abandonando o relacionamento. Por isso que o Senhor Jesus diz, Pedro, ama-me mais do que estes outros, eu imagino, né? Ele estava ali perto, né? Fazendo ali ação nos peixes e tal, e o monte lá de 153 grandes peixes assim perto, né? Eu imagino Jesus apontando, tu me ama mais do que estes? Ou seja, Pedro, tu tá me trocando por isso daqui? Irmãos, esse foi o erro, irmãos, da igreja de Éfeso. Trocou o Senhor por obra, por serviço. Trocou o Senhor da obra, né? Pela obra do Senhor. E esse cuidado, irmãos, que nós devemos ter daqui para frente. E ainda bem que Pedro entendeu isso, né? E voltou. Tanto é que Jesus confronta ele aqui, né? Pedro, ama-me mais do que este e outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E não era verdade. Porque se fosse verdade, Jesus tinha parado a pergunta por aí. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E realmente, Jesus sabia. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe por que Jesus parou de perguntar de Pedro aqui? Primeira vez o Pedro não entendeu. E Jesus, como o Senhor, tu sabe, Jesus sabia que ele não amava. Ele estava pendendo para os peixes, né? Para a vida de pesca, a volta para o mar. Segunda vez, tu me amas? E o Pedro já ainda não entendeu. E na terceira, tu me amas? Aí sim que ele entendeu. Ah, sim, Senhor. Agora sim. Apacenta. Deus ia entregar, irmãos, como entregou, né, um rebanho nas mãos de Pedro, né? Tanto é que depois daqui já, se você ver no livro de Atos, né, é um outro Pedro, uma outra pessoa. Por quê? Porque entendeu que era melhor para ele, primeiramente, estar perto do Senhor. Tem um corinho, irmãos, que a gente costuma cantar para as crianças. Diz assim, ó. Perto de Deus quero andar. Perto de Deus quero andar.
Perto, perto de Deus quero andar, quero ser parecido com Jesus. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente ande perto dele. Se você ler os últimos capítulos de João, na parte que Jesus está no jardim, quando os soldados vão pegar para prender Jesus, eles chegam lá no jardim e Jesus, né, se adianta, né? Eles vêm e Jesus vai, né, ao encontro deles. O que vocês querem? Jesus. E Jesus fala o quê? Sou eu. Os soldados, quando foram lá prender Jesus, tanto é que o Judas, ele deu um sinal para os soldados não se confundirem com os outros discípulos. Qual foi o sinal? Aquele que eu beijar é esse. Sabe por que esse sinal? Porque de tantos discípulos estarem 3 anos e meio andando com Jesus, eles começaram a ficar parecido com Jesus. Daí a dificuldade. E daí o sinal de Judas, né? Irmãos, você parece com quem? Pedro foi preso com João, foi interrogado e tudo, e o Pedro, né, com ousadia lá, e no final os principais sacerdotes lá, as autoridades dos anciãos falaram assim, que Pedro era um homem iletrado, ou seja, sem instrução. Mas eles sabiam que Pedro havia estado com quem? Com Jesus. Pela atitude, né, pelas palavras e tudo. Com quem você tem estado, irmãos? Com Jesus? Aliás, você tem andado com quem? Com Jesus ou com o mundo? Não precisa muito para saber. Basta olhar, né? E conversar com a pessoa e você vai ver através... Desculpa. Do modo que ela veste, ela se veste, do modo que ela fala, com quem ela tem andado. Se é com Jesus ou se é ou com o mundo. Relacionamento, irmãos. Relacionamento. E que isso sirva, irmãos, de exemplo para mim, para a sua vida, sabe? A gente lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, ao amor. Pedro, Jesus teve que fazer ele se lembrar, né, de onde ele caiu, né? Ele parou e estava querendo parar do ministério, né, de seguir e voltar para a vida. Ele lembrou, se arrependeu e ele voltou, né? Tanto é que ele foi até o final, irmãos, e até o mesmo tipo de morte que Jesus teve, Pedro teve, só que a tradição diz, né, que ele se achava indigno e era, né, assim como nós somos indignos de ter a mesma morte de Jesus. Portanto, é que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ter a mesma morte que o Senhor Jesus. Entendeu isso, irmãos? Semana que vem, se Deus assim permitir, eu vou encerrar, irmãos, esse assunto, mostrando até para os irmãos que se a igreja de Éfeso, ela seguiu, né, o conselho, vê onde caiu, se arrependeu e se ela voltou à prática das primeiras obras. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Até por esta manhã e esta mensagem, Senhor Deus, e que o Senhor continue nos ajudando antes de te servir, Senhor Deus, a te seguir. Não
de longe, até como Pedro mesmo chegou a seguir o Senhor de longe certa vez, mas de perto, Senhor Deus. Por favor, e que o Senhor nos guarde até de nos afastarmos ou nos deixar afastar com outras coisas, que esse mundo possa nos envolver, até mesmo pecado, Deus. Por favor, mas que o Senhor nos ajude a estarmos perto sempre do Senhor, da Tua palavra, da Tua presença. Por favor, nos abençoa e nos dirige ainda, Senhor Deus, no restante desse dia. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.